Hellboy está de volta e dessa vez com uma história que tenta ser mais contida e aterrorizante. Tenta! Mas será que Hellboy e o Homem Torto consegue? Para descobrir, vem comigo e desce pro play! Essa é a terceira encarnação do Hellboy. A gente tem um primeiro filme do Guilherme Del Toro, o reboot de 2019 e agora 2024. E é incrível como cada um desses filmes é completamente diferente um do outro. Nesse filme daqui não temos uma batalha apocalíptica, ele nem tá tentando salvar o mundo. O foco aqui é salvar as almas de uma pequena vila no meio da floresta e uma abordagem muito mais pessoal e muito mais intimista que nos outros filmes. Esse filme aqui é claramente o mais barato, tem um orçamento mais baixo, dá pra ver, não tem como esconder, é uma sensação que você vai ter assistindo esse filme, então ele nem vai tentar ser espetacular, ele é muito mais focado em tom e horror do que qualquer outra coisa. E aí, será que entrega? Será que é uma boa mudança? Não! Uma perda de tempo. O filme adota clichês de horror folk, um vilarejo isolado, bruxas e demônios que corrompem almas, e o filme tenta trazer esse ambiente bem sombrio e bem místico. Curiosamente, parece que os personagens não ligam pra ter um demônio de 2 metros andando entre eles. Quando ele chega na vila pela primeira vez, as pessoas olham pra ele com muita naturalidade e nem se importam de estar vendo ele por ali. Eles dão uma desculpa esfarrapada que eles já tinham visto ele numa revista, mas pô, na vida real, se eu vi um alienígena numa revista e ele aparece na porta da minha casa, são coisas completamente diferentes. E o Hellboy tá andando no meio dessa vila e todo mundo olha pra ele assim como se ele fosse um cara qualquer. Uma coisa muito diferente dos filmes do Guilherme Del Toro, que era um dos temas, ele tentar esconder a sua imagem da população geral, porque ainda não era dele se revelar. Mas nesse momento aqui, isso não é problema nenhum. É até meio cômico, na verdade, ter esse diabão andando no meio da rua e as pessoas... bom dia, dia. Quer café? Bonjour! Então o Hellboy e a parceira dele, a Bob Joe, eles acabam nessa vila quase que por acidente. E por grande parte do filme eles não têm muito o que fazer, eles são espectadores. Eles acabam nessa vila e essa vila já é amaldiçoada, ela já é... Então por boa... Ui, tô amaldiçoado também. Sai daqui, Beelzebub! Então o Hellboy e a parceira dele, a Bob Joe, acabam aparecendo nessa vila nos anos 50, 1953 se eu não me engano, e por um acaso eles acabam lá, só que essa vila já tem a sua própria maldição, já tem coisas acontecendo, que não tem nenhuma relação com o Hellboy tá ali ou não, é uma maldição que já tá lá há anos. Então eles chegam e começam a encontrar pessoas encantadas, bruxaria, e eles não têm nada a ver com isso, não tem nada a ver com o plot deles. E por boa parte do filme, eles só são espectadores, então tem outros personagens vivendo aquela maldição e tentando se livrar daquilo, e fica o Hellboy e a parceira dele só seguindo atrás dessas pessoas e vendo as coisas que estão acontecendo, sem se envolver de fato. E o filme demora um pouco para engrenar, até que eles arranjam um jeito de conectar o Hellboy pessoalmente com o filme, com a mãe dele. Então, de alguma forma, a mãe dele tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo ali. O que é uma baita de uma coincidência, né? Também me causou uma baita de uma estranheza que quase todos os atores falam como se eles estivessem numa peça de teatro. É tudo muito declamado, é tudo muito poético, as frases, né? Ah, o chão dessa própria terra é tão sombrio quanto o próprio diabo e tão frio quanto o coração mais negro dos homens. E tipo, é o tipo de frase que todo mundo fala, e o Hellboy, ele também entra nessa jogada e ele vai responder com uma coisa sinistra, nada a ver. Oh, não tem nada mais sombrio do que eu. Come on, Snake, let's rattle. Então ele fica largando frase de efeito enquanto ele fica assistindo o filme passar, sabe? Sem se envolver de fato. Não me misturo com viciado e nem com vagabundo. Mas a partir do segundo ato do filme, da metade em diante, na verdade, quando o Hellboy resolve de fato entrar, ou ele é chamado a entrar nesse mistério, já que ele tem uma questão muito pessoal com isso, todo esse tom sombrio e de horror é voltado para ele, para as ameaças, né? Então essas forças sombrias começam a tentar amaldiçoar o Hellboy e dominá-lo, só que nesse caso o gênero de horror acaba não funcionando tão bem. Porque como acontece nos anos 1950, a gente sabe que o Hellboy vai passar dessa. A gente tem outros filmes do Hellboy adiante, outras aventuras do Hellboy adiante, então ele certamente não está em risco nenhum. A gente sabe que ele vai vencer essa aventura. Além de ele ter os seus próprios superpoderes. Então ter um protagonista super poderoso contra uma força desconhecida não é tão assustador quanto ter um humano vulnerável quanto a isso. Caralho, o maluco é brabo.
Porra! O próprio Hellboy fala várias vezes que ele não tem medo de nada, e toda vez que uma força incrível do inferno se põe contra ele, ele simplesmente acende o cigarro, vai lá e encara a coisa no rosto. O que acaba diminuindo qualquer tom de horror que o filme tenta se colocar de outras formas. E aí, tirando o horror, o filme não tem muito o que mostrar, já que eles não têm o dinheiro para fazer uma ação de blockbuster. O filme é muito contido mesmo, ele parece ser um filme de horror clássico, então todas as cenas de combate, de luta, acabam não funcionando tão bem. Não é que não funcionam tão bem, eles simplesmente realmente não têm a condição e orçamento para fazer, sabe? Eu dou um destaque para cenas de bruxaria, toda vez que uma bruxa faz alguma coisa ou explica um feitiço, é um tanto interessante, sabe? Eu acho que se o filme focasse mais nesse tipo de folclore e arrancasse toda a parte do Hellboy, poderia ser um filme muito melhor. Eu acho que o Hellboy em si tá um pouco sobrando nesse filme. Interesting. Então Hellboy, o Homem-Torto, entre os 3 encarnações do Hellboy, é o filme que menos atinge o seu potencial. E isso é uma coisa muito triste quando uma coisa não atinge o seu potencial completo. Por isso, você vai me ajudar a atingir o meu potencial completo curtindo aqui o canal, compartilhando com seus amigos. Você já clica ali, segue, já pega o sininho, já pega o Hellboy e desliga a televisão e vai ver outra coisa. Desliga isso, Otto! Desliga! Vai estabilizar! Está sob controle! Não, mentira, pode ver Hellboy. É o primeiro, né? E o segundo, do Guilherme Del Toro. Cara, e até saiu uma notícia recente aí que o Del Toro não vai fazer o terceiro, né? O Mike Mignola, que é o criador do Hellboy, falou recentemente, eu acho que essa semana, que não vai ter Hellboy 3. Mas isso é uma coisa que já tinha sido confirmada pelo próprio Del Toro anos atrás. Ele tem, eu acho que ele fez um tweet falando disso, né? Eu acho que eu tenho um tweet aqui, peraí. Eu não tenho. Que merda, hein? Mas não se preocupe, porque o nosso correspondente internacional, porque para quem não sabe o Twitter está bloqueado nesse momento no Brasil, mas nós aqui da Central do Play temos um correspondente internacional que vai mandar esse Twitter pro meu WhatsApp. Queria agradecer aqui o nosso correspondente internacional, Suck on My Balls, Baldman. Obrigado, Suck on My Balls, Baldman. Mas não é só fracasso esse filme não, tem alguns pontos positivos. Vamos falar dele agora no Veredito! Pontos positivos. Fidelidade ao gênero de horror folk. O filme se apoia nos clichês de horror folk, com vilarejos isolados, bruxas e atmosfera sombria, o que agrada aos fãs desse subgênero. Ambientação intimista. Diferente das superproduções anteriores, o foco em uma ameaça menor e mais pessoal cria uma conexão mais direta com a essência dos quadrinhos do Hellboy. Pontos negativos. Limitação no horror. A invulnerabilidade do Hellboy tira um pouco de tensão típica do gênero do horror, fazendo com que o filme falhe em criar um verdadeiro senso de perigo. Personagens como espectadores. Durante grande parte do filme, Hellboy e seus aliados parecem ser mais espectadores dos eventos do que protagonistas ativos, o que pode fazer a narrativa parecer arrastada. No fim, Hellboy e o Homem-Torto não tenta ser um filme grandioso, mas sim uma história focada com uma pegada muito mais pessoal. Esse retorno às raízes do personagem abraça sua proposta de horror folk com coragem, embora não se conecte com o público que conheceu o personagem através dos filmes de Del Toro. Essa versão deve agradar os fãs que conhecem o personagem principalmente através dos quadrinhos. You doubt the power of prayer, son? Just in case.